vamos seguindo, né? Não dá para parar. Tem muita coisa para falar. Esse Jesus é fantástico, né? Tem muita coisa para falar. E nós estamos falando já há umas boas lives sobre essa fase complicada na qual a Terra se encontra. Não é complicada por culpa do alto, por culpa, seja lá, não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos. Nós somos os artífices da nossa caminhada, as coisas boas e as coisas más. Se a Terra está nessa situação, tenha certeza que essa sociedade que está com tantos problemas, na verdade essa sociedade não é nada mais do que a soma de famílias. Se a sociedade está complicada, é porque boa parte dessas famílias está complicada. Se esqueceu do amor, se esqueceu de Jesus, do Pai, dos amigos, da caridade, da fraternidade. E tendo se esquecido disso tudo, a caminhada é dura, é complicada. Por quê? Porque estão vendo apenas as coisas da terra, a matéria. Depositam nas coisas da terra a sua felicidade. As coisas daqui representam a grande maioria da humanidade, a felicidade. O carro. Eu tenho carro, eu sou feliz porque tenho carro, né? É a minha felicidade. Coloca no carro uma condição de Deus e se esquece do verdadeiro Deus. Dá um valor tão forte à coisa material que, se um dia roubarem o carro, roubaram a felicidade dele. Nada mais faz sentido. Então, terrível, né? Então, se a humanidade sofre hoje, padece hoje, é porque antes as famílias começam a sofrer, começam a se esquecer dos melhores valores, deixando de lado tudo isso. Então, vai dar no que, infelizmente, está dando. Mas, vamos seguindo em frente. Então, nós temos falado sobre essa fase, né, que Jesus nos deixou no sermão profético. A gente vem falando desse momento de transição. É extremamente importante. Por quê? Porque tudo isso nos alerta. Nos alerta, sim, porque não podemos ser os mesmos. Não dá para ficar parado. É preciso trabalhar, é preciso se modificar, é preciso ajudar, é preciso servir, é preciso amar. Mas as pessoas, né, não se modificando, continuam naquela mesma batidinha, não vai sair do lugar, de jeito nenhum. Então estamos falando desse momento de transição e estamos pedindo para que observe o que contém o Evangelho de Lucas. Estamos nos apoiando muito, né, no capítulo 12 e no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nós falamos em live anterior sobre o que está no capítulo 12 de Lucas, versículo 33 e 34, quando ele diz: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Então ele estava nos chamando a atenção para que a gente não se fixe nas coisas materiais, né? São importantes? São, né? Óbvio que são. Nós estamos num mundo extremamente material, a nossa terra. Então, é óbvio que ter uma casa é importante. Ela me abriga do frio, da chuva, do sol. Ter um veículo é importante. É com ele que eu me desloco. Vou trabalhar, vou fazer as compras, não importa. Ele é útil, né? Então é natural. Estamos num mundo ainda extremamente material e é natural que tenhamos a nosso serviço as coisas materiais. Só que nessa passagem de Lucas, quando Jesus diz: vendei o que tendes e dai esmolas, ele está dizendo: não se agarre nisso, não se fixe nisso, não faça disso o seu maior valor de forma nenhuma. Venda. Esse venda não fique apegado, não fique apegado.
É como se vendesse, como se desfizesse. Então, vende o que tem e dá esmolas. Ou seja, saia dessa fixação e trabalhe para o bem daqueles que necessitam. E não podemos nos esquecer que quando trabalhamos no bem em favor daqueles que necessitam, o primeiro que necessita já somos nós mesmos. Todos nós somos necessitados. Então, falando desse tópico, nós falamos da parábola do tesouro escondido, na live anterior, acho que foi no anterior, daquele homem que caminhando no campo encontra um tesouro, enterra o tesouro, não interessou para ele naquele momento, ele enterra o tesouro, depois vai embora, depois ele vende tudo que tem para comprar aquele campo e reaver o tesouro. Ele estava falando do tesouro, que é o tesouro da alma. E que aquele homem, em princípio, não deu importância nenhuma. Quanta gente é assim. Quando a gente fala alguma coisa a respeito da mensagem de Jesus, da busca de um entendimento moral mais firme, a pessoa dá de ombros e vai embora. Não se interessa. Mas, em algum momento, desperta. Porque a semente ficou lá. E, de repente, a semente germina e ele fala, olha a oportunidade que eu tive e joguei fora. Aí é o momento de vender o que ele tem. Ou seja, desfazer daquilo que ele tem. Daquilo que atrapalha. O orgulho, a vaidade, a prepotência, tudo isso ele desfaz, joga fora e vai buscar o tesouro. Então ele vende o que tem, joga fora e vai comprar o campo que tem o tesouro. Isso é maravilhoso, né? Falamos então da parábola do tesouro escondido, falamos também do episódio do jovem rico, que ele queria chegar no reino dos céus. O reino dos céus é a consciência tranquila, é a paz, é a serenidade, é a alegria de viver realmente a vida, né? A melhor vida. E Jesus diz, olha, compre os mandamentos. Mas eu já compro? E ele pergunta antes ainda, quais? É estranho, né? Um judeu não saber quais os mandamentos. Eles vivem aferrados nisso. Mas isso eu já faço, Jesus. Faz? Então, pega o que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ou seja, se desfaça desse apego que você tem e me segue. Ele não entendeu. Desapegar? Eu sou rico, o dinheiro é meu. Como que eu vou vender? As propriedades são minhas, vou vender, vou pegar o dinheiro e entregar ao pobre para te seguir. Óbvio que Jesus não falava de uma maneira literal, né? Até porque um homem rico, que tinha lá suas propriedades, que as teve fruto do trabalho, do esforço, não faz nenhum sentido desfazer, colocar na mão de um pobre que não vai saber como utilizar aquele valor e ele que trabalhou passa a ser pobre, né? Não faz sentido. Então, temos que entender o que está embutido, o espírito dessa mensagem de Jesus. Então, temos essa informação, mas transformar isso em ação, em trabalho, tomar a decisão de modificar, de servir, de abrir mão de certas coisas que eu transformei ao longo do tempo como propriedade minha, não abro mão. Não, o tempo é meu. Como que eu vou dar tempo para o outro? Então, muitas vezes já temos essa consciência, mas não temos a iniciativa. E aí a gente deixa. Deixa aí, em algum momento eu vou começar a fazer. Mas que momento? Não, em algum momento. Então, para que esse ensinamento que ele nos deixou ficasse paralisado, porque muitas vezes fica, né? Acredito que em todos nós, em algum momento, ficou no passado e determinadas coisas ficam no presente. Falo por mim. Mas eu tenho que fazer isso. Dá um tempinho, né? Não, eu vou fazer logo em seguida. A gente não toma certas decisões, empurra, e aí, como é que fica? A gente tem que ter decisão, né? Tem que fazer, porque senão nós nos comportamos
mais ou menos como a mulher que pede para o marido: marido, olha, lá fora, no tanque, eu vou lavar roupa, chove, eu fico toda molhada. Você precisa fazer um coberto. Vou fazer. Quando? E não faz. Empurra. Né? Então, quando nós temos algo que precisa ser feito, a gente define o começo. Não empurra. Não. Tem que fazer? Tem. Faça já. Faça a cobertura aí, porque eu estou tomando chuva. Então, nós temos que tomar a iniciativa. Então, Jesus nos alertando: olha, você sabe o que precisa ser feito, né, meu amigo? Então, mãos à obra, mãos à obra. Então, para que tudo isso não ficasse paralisado em nós, né, e deixarmos, portanto, para depois, Jesus continua nos advertindo. Olha só o que ele fala. Ainda Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 36. Nós lemos isso no finalzinho da live anterior. Vamos ler agora, novamente, e entrarmos na explicação. Lucas 12, 35 e 36. Ele disse assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater a porta, logo possam abrir-lhe a porta. Então, o que é esse cingir os lombos? Falamos rapidamente a semana passada, nas Escrituras, na parte bíblica, ele diz assim, né, nos tempos bíblicos, dizia isso, cingir o lombo, dizia respeito a levantar e amarrar a túnica. Lembram-se que eles utilizavam aquela saia, aquela túnica, né, que ia até o chão. E aquilo, imagine correr com aquela túnica. Imagine uma mulher que anda de vestido longo sair correndo. Né? O risco de tomar um tombo é muito grande. Então, cingir o lombo significava levantar a túnica e amarrar a túnica para que todo o pano ficasse acima dos joelhos. Só um pouquinho acima dos joelhos, para dar mobilidade. Então, a fim de que a pessoa pudesse correr, trabalhar, lutar, isso é cingir. Ou seja, cingir o lombo é estar preparado para agir. Olha onde Jesus foi buscar. Então, pessoal, cingir o lombo, né? Se prepare, esteja em condições de agir, de se movimentar, de lutar, de batalhar. E ele ainda diz: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. O Senhor foi para uma festa. Você ficou em casa, tomando conta da casa dele. Então, fique acordado para que, quando ele vier e bater, você logo abra a porta. Então, Jesus fala sobre a necessidade de estar sempre alerta, sempre servindo, sempre preparado, sempre trabalhando. Não dá para parar. Jesus disse, né? Meu Pai trabalha desde todo sempre, e eu também trabalho. Então, em nenhuma narrativa evangélica foi dito que Jesus estava ali descansando, parado. Não, hoje é fim de semana, não vou fazer nada. Vou emendar o feriado. Não tem nada disso, não. Jesus não parou um instante. Aproveitava todas as situações para deixar ensinamentos, né? Então, precisamos estar como ele, sempre alerta, sempre trabalhando, sempre servindo, sempre fiel às nossas convicções. Eu acredito nisso. Faça, trabalhe por isso. Jesus mesmo, olha quantas coisas ele disse, né? Não sejais morno. Você pode ser frio, aí eu não aceito isso, não quero saber, vai embora, é frio. Ou quente. Se é quente, trabalhe. Sim? Agora, morno, aquele que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, não, esse não tem futuro.
precisamos estar fiéis, olha isso, à nossa família. Falamos de uma humanidade que está passando por uma sociedade que está passando por problemas complicados, porque muita gente não é fiel à sua família, não se dedica à sua família. E não só a família, não se dedica aos seus amigos. Deixa os amigos de lado. Se está tudo bem comigo, eles não querem saber, não. Fiel à sua profissão. Qual é a sua profissão? Estamos falando de Jesus para o mundo. A sua profissão, qual é? Eu sou pedreiro. Seja um excelente pedreiro. Construa uma casa que não vai cair na cabeça de quem comprar. Construa uma casa segura. Eu sou mecânico, automóvel. Conserte direitinho o carro, para que o dono do carro que confiou em você não saia com o carro e se mate, porque o freio não funcionou. Então seja fiel à sua profissão. Você é mãe, seja fiel aos seus filhos, ao seu marido. Você é pai, seja fiel à sua família. Isso é necessário. E esse fiel é sempre estar em condições de ser útil, sempre útil, perseverando sempre, agindo, atuando sempre, tendo um comportamento moral tal qual o Mestre nos deixou. Ele nos deixou um ensinamento moral inatacável. O Evangelho de Jesus é um ensinamento moral para ser aplicado em todas as ocasiões, em todos os locais. Mas precisamos ter cuidado. Vivemos num mundo cheio de ciladas, né? E é tão fácil vacilar. É tão fácil dizer a você mesmo: olha, eu precisava fazer aquilo, mas eu ando tão cansado. Nossa, eu não tenho forças para fazer isso. Arranja força, né? Se dedica. Então, precisamos ter cuidado, porque é muito fácil vacilar nessa caminhada. Deixar para depois de amanhã o que deveríamos ter feito anteontem. Isso é tranquilo, né? Então, se não nos educamos, permaneceremos ociosos, parados, distantes. Se não nos educamos. Não, tem que fazer, vou fazer. Muitos estão presos a conveniências, interesses que o mundo oferece. Eu queria fazer isso, mas, nossa, eu tenho tanta coisa boa para fazer. Vejam, quando é tão normal isso ouvir, quando uma pessoa começa a se dedicar a algo bom, tá servindo, está trabalhando num orfanato, num asilo, está se dedicando, dando seu tempo, seu carinho, sua força. É tão comum alguém falar: nossa, esse sujeito não vai para frente, não. Dessa forma ele não vai crescer. Não vai ganhar. Imagina, o tempo todo ele está lá servindo. É ali que ele está ganhando. Mas as pessoas não compreendem. Por quê? Porque não conseguem imaginar que uma pessoa possa dedicar-se ao outro. Tem coisa melhor que isso? Estar servindo num orfanato, junto com os velhinhos num asilo. Maravilhoso isso. Então, muitos, por estarem presos às conveniências, aos seus interesses da matéria, não oferecem nada para ninguém. E aí, ainda dizem: esse mundo está perdido. Mas você não faz nada para melhorar. Como é que faz? O mundo não melhora por si só. O mundo, para melhorar, é preciso que cada um de nós melhore. Quando nós melhoramos, o mundo melhora. Mas as pessoas não percebem. Estão sempre esperando que alguma coisa venha do alto e melhore esse estado de coisas. Não vai ser assim, de forma nenhuma. Por que vacilam? Porque muitos continuam vivendo apenas para as coisas que interessam aos seus sentidos mais grosseiros. Eu quero ser rico. Eu ficar dedicando a isso? Eu não, quero é prazer. Eu quero é folia. Eu quero é passear. Eu quero isso, eu quero aquilo. E aceitando
comportamentos inadequados, né, pregados de forma tão leviana, fazem o que de bom? Porque a mídia está aí espalhando coisas absurdas e muita gente consumindo, muita gente pegando aquilo, trazendo para dentro de si, não tem nenhum controle de qualidade. As empresas, quando recebem um material para produzir o seu produto, quando ela recebe um material, ela tem que ter o controle de qualidade. Por quê? Porque se ela utiliza um produto com determinadas especificações e alguém começa a entregar um produto de segunda categoria, o produto que ela vai fazer vai sair de segunda categoria. Nós, quanta matéria-prima nós pegamos de qualquer jeito, quanta coisa, quanta porcaria está aí, e a gente vai colocando aqui dentro, né? É matéria-prima para que eu elabore um produto. Mas que produto vou elaborar se a matéria-prima que eu estou consumindo é de quinta categoria? Não passamos as coisas pelo crivo. Está aí a mídia desencaminhando tanta gente nos dias de hoje. A humanidade perdendo seus valores, seus principais valores. Já começa logo pela sociedade, pela responsabilidade, pela honestidade, pela seriedade. Vai tudo para o lixo. E nós estamos consumindo. E vamos colocar o que para fora? Que produto eu vou oferecer para minha família, para os meus amigos? É complicado. Aí vai ficar meio estranho. Então não podemos ficar absorvendo essas coisas de forma tão leviana. Jogando fora. Está difícil por quê? Porque estamos jogando fora os valores mais importantes para a vida humana. Para a vida humana. Muita gente jogando fora, sem ter sonhos, sem ter trabalho, sem ter rumo, sem ter direção, né? E acabam desanimando, né? Ou se desinteressando na busca das coisas da alma. Não tem jeito. Eu sou assim mesmo. E não vai sair desse jeito, né? E não dá. E o interessante, Jesus deixou para nós esses ensinamentos. Não dá para depois alegar desconhecimento. Olha que interessante. Eu não sabia. Sabia sim. Eu nunca prestei atenção. Você ouviu. Mas eu não pratiquei. Aí sim. Mas que você sabia, você sabia. Que eu sabia, eu sabia. Não dá para alegar desconhecimentos para as coisas da alma. É como na vida normal, né? A pessoa dizer, eu não cumpri a lei porque eu não sabia. A lei é publicada no Diário Oficial. Nós somos obrigados a ter conhecimento. É meio complicado, né? Mas somos obrigados, não podemos alegar desconhecimento. Mas para as coisas da alma, nós sabemos, sabe por quê? Nós temos consciência. Foi perguntado aos espíritos, e os espíritos responderam, está no livro dos espíritos. As leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Está aqui dentro, guardadinho. Só que, como eu não me interesso, é melhor fingir de morto. Eu não sei. Sabe. Está guardadinho aí dentro. Vamos para outro tópico do Evangelho de Lucas. Agora vamos para o capítulo 12 ainda, mas versículos 37 até o 39. Olha só, Jesus, ele fecha todos os pontos. Ele diz assim, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, vos digo que se cingirá o Senhor, ou seja, se colocará em condições de servir o Senhor, servir o servo, tá? E os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Então, aquele servo que está dentro trabalhando, quando chega o Senhor, Jesus diz, o Senhor, que é o dono, ele se cingirá e
servirá o seu servo. Ou seja, ele está falando de um carinho, de um respeito, de um reconhecimento do Senhor. Isso acontece. Recordam-se, na quinta-feira, quando Jesus é preso, aprisionado e levado para julgamento, no dia seguinte ele é morto. O que Jesus fez? Jesus, no cenáculo, todos os discípulos sentadinhos na cadeira, ele cinge o lombo. O que ele faz? Ele pega a túnica, eleva até o joelho, amarra, pega uma bacia de água e lava os pés dos discípulos. É o Senhor reconhecendo nos seus, entre aspas, servos, o empenho, a dedicação, a seriedade. Então, nesse tópico, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele, o Senhor, se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Aqui ele está falando no campo individual. Ele está falando do servo, isoladamente, fazendo o trabalho dele, atento, prestando atenção, trabalhando, cuidando. Versículo seguinte, 38, ele diz assim: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, trabalhando, dedicados, bem-aventurados são os tais servos. Por que ele fala segunda, terceira vigília? Ele fala de perseverança. Porque às vezes nós ficamos, o servo está para chegar, aí eu fico lá esperando. Não chegou, não persevero. Paro, vou fazer outra coisa, largo mão, finjo que estou fazendo alguma coisa. Mas aqui ele diz, o servo que fizer isso, estiver atento na segunda, na terceira vigília, é bem-aventurado mesmo. Ele ainda fala no campo individual, está falando com relação ao servo. Mas agora, no último versículo, que é o 39, ele diz assim: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. A que hora viria o ladrão? Se o chefe de família soubesse, ele diz, ele ficaria atento. Então agora ele já não fala no campo individual. Ele fala de um servo, chefe de família, que deveria, pelo menos, estar preocupado com quem? Com a família. Não consigo só. Então, cuidemos individualmente para aprendermos a estarmos atentos, servindo, trabalhando, sempre, sem parar. E como chefe de família, pai, mãe, não importa, nós temos que estar muito até mais atentos. Por quê? Porque nós temos pessoas sob a nossa guarda. Isso é muito importante. Não podemos deixar que o ladrão entre e mine aquela família, extermine aquela família. Sociedade hoje, a mídia fazendo o que está fazendo, e a maior parte aceitando, recebendo essas informações terríveis que a mídia nos faça, está deixando que o ladrão entre. Acabe com a família. Então, a nova era, que é essa fase que nós estamos caminhando, indo para uma condição de regeneração, não tem hora marcada. Não tem. Olha, vai ser dia tal. Tem gente que fala, vai ser dia tal, vai ser... Não vai não. Vai ser quando a grande maioria da humanidade estiver trabalhando de forma dedicada, atento, servindo, esperando, trabalhando, o Senhor chegar. Então, virá quando? Quando a grande maioria estiver fazendo isso, seu grande trabalho, né? Então, está se instalando, aos poucos, esse mundo de regeneração. E já vem há algum bom tempinho, né? Só que essa fase de regeneração, que é um mundo melhor, que vai ficar no lugar da condição de expiação e provas, que será coisa do passado,
onde o mal preponderava, e agora, regeneração, começando a preponderar o bem, né? Então, não consegue acontecer esse mundo de regeneração no exterior quando ele não aconteceu ainda em cada um de nós. Então, é no interior de cada um de nós que ele precisa se instalar primeiro. Quando estou buscando, quando estou entendendo, quando estou compreendendo a mensagem de Jesus e estou transmitindo à minha família, e família não são só aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Todos nós aqui, somos uma família humana. Então, para que levemos a família, é preciso primeiro que esteja aqui dentro. Ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não tenho, eu não consigo dar, né? Então, uma pergunta. Como levar para a família, como levar para amigos, aquilo que não está aqui dentro? Falso. Serei hipócrita, né? E quando o mundo estiver em condição de estar regenerado, em razão da regeneração da grande maioria dos seus habitantes, serão felizes aqueles que estiverem preparados para essa nova fase. Aqueles que estão atentos, aqueles que estão esperando o Senhor chegar, aqueles que estão trabalhando de forma dedicada, perseverando, esses serão alcançados nessa mudança, até porque eles fazem parte dessa mudança, e são trabalhadores dessa mudança. Então, felizes aqueles que estiverem servindo a causa do bem, e de forma espontânea, não na esperança de receber uma recompensa, de forma espontânea. Faço o bem sem saber a quem, faço o bem sempre. É tão mais fácil fazer o bem, né? Servindo a propagação do Evangelho. Divulgar esse Evangelho. Divulgando as boas causas. Isso aí, todos nós temos condição. Você tem condição de distribuir o Evangelho de Jesus? Tem? Tem. E como tem? E como tem? Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus e aplicado a todo o mundo, em todas as situações, se pegamos o Evangelho do Mestre, esprememos, sai amor. Amor. Você tem amor pela tua família? Tem amor pelos seus parentes? Tem amor pelos seus amigos? Já começou a ter amor por pessoas que você sequer conhece? Você está divulgando o Evangelho, meu amigo, minha amiga. Está divulgando, porque Evangelho é amor. Então, todos nós precisamos trabalhar na divulgação da mensagem de Jesus para ser aplicada em toda a terra, em todas as situações. E isso é um trabalho contínuo, desinteressado, mas alerta sobre o pai de família. Responsabilidade sobre aqueles com os quais convive. Porque muitas vezes queremos distribuir o Evangelho fora e não nos preocupamos com os que estão dentro. Me preocupo tanto e me esqueço daqueles que vivem comigo. Tenho que me preocupar com eles também. Com eles e com os outros, sem sombra de dúvida, né? Nós temos até uma palestra que fazemos. O tema é assim: Evangelho, a bússola da família. Evangelho, a bússola da família. É exatamente isso, chamando a atenção. Como que eu vou dirigir a minha família se a bússola é aquilo que dá direção, né? Muito usada no passado. Se eu não tenho para a minha família a melhor direção, a minha família caminha e se perde. Cai no atoleiro, morre afogada no rio, chega em todos os lugares, mesmo no lugar que ela precisava chegar. Então, Evangelho é a bússola da família. E como seria, vamos perguntar, esse trabalho de modificação
que precisamos empreender em nós para depois levar para os outros, né? Como seria esse trabalho de modificação? Ele seria através do amor, do cuidado com a família, que infelizmente hoje em dia está tão complicadinha, né? O zelo para com os amigos. Amigo é coisa preciosa, preciosa. Trabalho delicado em todas as atividades. O trabalho na causa do bem, numa entidade, numa igreja, num centro espírita. Mas o trabalho, a sua profissão, seja aquilo que você faça, não importa, faça bem feito. Faça com que as pessoas sejam bem atendidas. Isso é fundamental. Então, uma profissão executada com amor, com dedicação, com respeito. Trabalhe com honestidade. Em tudo. Rigorosamente tudo. Honestidade. Isso é preciso. Exercitar corretamente a sua cidadania. É Jesus. A cidadania. Mas é Jesus. Faça o melhor pelo teu país. Faça o melhor pela tua sociedade, pela tua região. Faça melhor pelo mundo. Então seja um bom cidadão do mundo. Respeito à natureza. É assim que a gente vai se modificando. E tem outras tantas coisas que nós precisamos estar atentos a cada instante. E estender tudo isso que nós estamos colocando em nós, estender para a família, estender para a humanidade. Porque está cheio de gente que até atua bem em determinado segmento, mas é um desastre em outro, né? Não adianta tirar nota 10 na cidadania e tirar 0 no respeito às pessoas. Não. A correção não se faz por média, né? Olha, eu amo tal pessoa, mas qual o nível de amor? É nota 10. Nota 10. E aquela pessoa? Aquela pessoa não é. Aquela pessoa eu odeio. Bom, na média está 5. Tá bom? Não está não. De forma nenhuma, né? Então nós temos que estender isso, aquilo que vamos aprendendo e procurando fazer tudo da melhor forma e melhorando a cada novo dia. Estender isso tudo à nossa família, aos nossos amigos, à humanidade como um todo. Jesus até afirma, né, nessa passagem, que o Senhor se cingirá, ou seja, o Senhor, Ele próprio, que está num nível acima do nosso, Ele vai fazer o quê? Pegar a sua túnica, amarrar numa altura que Ele possa trabalhar, né? E te servir. O Senhor te servindo. Falamos do episódio de Jesus no cenáculo, que cingiu, né? Pegou a túnica dele, amarrou, os discípulos todos sentadinhos, ele começa a lavar os pés. E o interessante nessa passagem, recordando, Pedro era exaltado, né? Vigoroso, aquela pessoa. Quando ele vê Jesus amarrar a túnica, cingir, pegar uma bacia com água, se ajoelhar na frente de Pedro sentado na cadeira, ia começar a lavar os pés, Pedro disse, comigo não, o senhor não vai fazer isso não. Pedro, eu preciso fazer isso. Não, o senhor lavar meus pés? Não, imagina, não. Pedro, eu preciso fazer isso. Não, senhor, eu não admito isso. Pedro, se você não me deixar fazer isso, você não está comigo, você não entendeu. Que Jesus passava? A humildade. Eu sirvo vocês. Jesus veio para servir, não para ser servido. E nesse momento, quando Pedro compreende o que realmente Jesus fazia, ele falou, bom, Jesus, então pode lavar minha cabeça, meu corpo, meus pés, tudo bem. Por quê? Porque ele entendeu. Quando nós servimos uma causa do bem, óbvio, nós somos acolhidos por aqueles que estão acompanhando isso tudo, nos abraçando, nos dando o vigor que às vezes nos falta, nos dando a condição que parece nos faltar, e que não falta não. Às vezes é preguiça nossa,
é medo, um receio. Não, vamos trabalhar pelo mundo já. Conversar com os amigos, com o vizinho, com a família, né? Trazer a família. Então, ele diz assim, Jesus, não sabia a hora que viria o ladrão. Então, por não saber a hora, há aqueles que dizem, porque ninguém sabe quando vem um ladrão. Ladrão é aquele que vem para complicar tudo, né? Para jogar todo mundo lá embaixo. Né? A mídia está aí, essa coisa toda. Então, como muitos não sabem a hora que vem o ladrão, imaginando que, enquanto o ladrão não vem, eu posso fazer o que eu quero. Ele é o próprio ladrão, porque está roubando os outros, a alegria dos outros, a esperança dos outros. Então, muitos dizem assim, mas eu não sei que horas que vem o ladrão. Vou deixar essa modificação para mais tarde. Alguém já ouviu alguém falar isso? É para quando eu ficar mais velho. Eu não vou perder meu tempo agora. Quando ficar mais velho, aí eu vou começar a pensar nas coisas da alma. Não ouviram, né? Para quando me aposentar. Quando me aposentar, aí eu vou ter mais tempo. Você não sabe nem se vai aposentar. Você pode desencarnar antes, pode desencarnar agora. Termina a live, puxa, estava assistindo a live, desencarnou. Né? Dizem ainda, para quando eu tiver mais recursos financeiros, aí sim que eu vou trabalhar pela causa do bem. Bom, o que você tem pode ser roubado. O pouco que você tem, você pode ficar sem, não ter mais. Então, não é necessário exatamente recursos financeiros para fazer o bem. Muitos dizem, eu vou deixar para depois que eu gozar a vida. Terrível, né? Então, para esses, pessoas que falam dessa forma, é que Jesus disse, sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, muitos podem estar se perguntando, o ladrão vir minar a casa? A que horas virá esse ladrão? Bom, esse ladrão vem a todos os instantes. Em todos os instantes esse ladrão entra para minar a tua casa. Você tem dúvida? Às vezes você está muito bem no teu dia, tudo bonito, tudo equilibrado, de repente vem um pensamento negativo, alguém te chega para tumultuar o ambiente, é o ladrão minando a sua casa, é um programa de televisão que ao invés de te levar para cima, te leva para baixo, é o ladrão minando a tua casa. Perguntarão, a que horas virá o mal? Em todas as horas. Em todas as horas. Basta querer. Basta vacilar. É uma questão de sintonia. Quando eu deixo o mal, que mal? A preguiça, o desânimo. Fique certo, coisas estranhas se aproximam, né? Amigos que também gostam, né, de tumultuar, vai acontecer isso. Então o mal vem em todas as horas, se você não estiver vigilante. Né? Outra pergunta, a que horas virá o motivo para o desequilíbrio? Quando que vem o desequilíbrio? Você está com um martelinho pregando um prego, dá uma martelada no dedo, já dá uma desequilibrada legal. Está andando com um carro, esqueceu de abastecer, acaba a gasolina, desequilibrada legal. Né? Você não sabe quando vem o desequilíbrio. Então precisamos nos cuidar. É difícil? Ainda é. Falo por mim. Ainda é. Mas é possível? É. E como é? Mas a gente deixa, né? Deixa para depois. Outra pergunta aí. A que hora chegará o momento de deixarmos as seduções impostas pelas coisas da matéria? Já chegou faz tempo. E a gente não larga. Continua dentro dos mesmos vícios, buscando as mesmas coisas, repetindo as mesmas lições equivocadas, né? O trabalho que fizeram de forma equivocada. Então, para realmente nos compreendermos desse momento
pelo qual já estamos passando, essa transição, né? Seria bom observarmos como está o nosso dia a dia. Observe seu dia a dia. Eu observo o meu dia a dia. E aí a pergunta: os atrativos do mundo nos aparecem a todo instante? Resposta: sim. E nos convidando ao não comprometimento com as melhores coisas, sempre convidando, deixa isso de lado, depois você faz. O que a gente faz? Muitas vezes derrapa nisso aí. Outra pergunta: nos convidando a viver exclusivamente dentro daquilo que nos seduz. Deixa isso aqui, deixa para ler esse livro bom, deixa depois, faz tal coisa, pega qualquer livro, assiste qualquer programa. São as tentações. Sim, nossa, e como acontece? Outra pergunta: e temos aceitado esses convites? Quase sempre. Quase sempre. Então, sim para isso tudo. Isso é como se estivéssemos adorando outros deuses. Porque a mensagem do verdadeiro Deus, de amor, de respeito entre nós, de amar o próximo como a nós mesmos, já foi deixado de lado, né? Já deixamos do outro lado. Então, Jesus disse: onde está teu pensamento, está o teu coração. Se meu pensamento não está no serviço ao próximo, na orientação ao próximo, na modificação que eu preciso, meu espírito está em outro lugarzinho, meio complicado. Então, vamos fazer algumas reflexões, tá? Para encerrarmos. Quantos lares se encontram abandonados? Que você conhece, né? Queira Deus, acredito que nós vivemos num meio onde as famílias são razoavelmente equilibradas, né? Cuidadas, amadas, amparadas. Mas conhecemos de falar ou de alguém próximo, quantas famílias, quantos lares estão abandonados? Como temos agido nós, como pais de família, seus filhos? Como que a gente age? Será que a gente dá atenção? Será que está buscando os melhores valores? Ou será que a mídia está nos impondo comprar aquele tênis porque o outro não serve? Aquela camisa, aquela polo, porque a outra não serve. E nós deixamos nossos filhos viciados nisso. Como chefes de família, pais de família, pai, mãe, como que nós temos agido em família? Temos orientado bem os nossos filhos? Tem que orientar bem. Ou deixamos as portas escancaradas para que o mal entre? A porta está escancarada, entre, fica à vontade. Lares, quantos lares que deixaram de ser lar para se tornarem apenas uma casa? Casa é fria, casa é parede, é concreto, é cimento. Lar é amor, lar é sentimento. Quantos lares deixaram? E você deve conhecer, talvez até muitos, infelizmente. Quantos lares deixaram de ser lar? Por quê? Porque não são regidos pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, pelo cuidado. E vivem apenas dentro de uma casa que os protege da chuva, do sol, do vento. É terrível, muito, muito terrível. O vício entrando no lar, a ociosidade, a falta de interesse, o desprezo dos jovens, por exemplo, com relação ao estudo, a libertinagem, a filhos perdidos, sem rumo, caminhando de qualquer forma, sem educação, sem profissão, sem trabalho, sem honestidade, sem respeito. É egoísmo. Egoísmo sobra. Orgulho sobra. Então, aquilo que Jesus falou, vigie nesses lares. O ladrão já entrou faz tempo.
Ladrão já levou tudo que podia levar. Levou o sentimento, levou o respeito, levou o carinho, levou tudo. Ladrão já levou tudo. É por isso que nesta fase na qual nos encontramos, nessa transição, e encontramos tanto sofrimento, tantos vícios, tanto roubo. Não posso sair na rua com um celular aqui porque me levam até a mão embora. Esse filho é filho de alguém, de uma mãe, de um pai. Chegou nesse estágio por quê? Provavelmente não teve o amparo. Provavelmente não teve o carinho. Por isso que não tem o respeito. Por isso que não pode ter, não consegue ter o amor pelo semelhante. A única coisa que ele vê é o bem que o outro tem. O celular, o dinheiro, a carteira. Então, ainda, Lucas 12:39. Sabei bem isto. Se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria seu lar minar. Então, é para pensar. Tenho me interessado em conhecer Jesus? Porque conhecer Jesus é estudar Jesus, é raciocinar Jesus. É à noite, ao invés de contar os carneirinhos, lembre-se daquilo que leu, raciocine, junte pontos, veja um Jesus tão maior, tão bonito. Tenho interessado nisso? O ensino, me interesso pelo ensino moral de Jesus? Ou fico preso apenas ao ensinamento religioso e também, mais ou menos, até porque é religioso, né? Foi mexido também muita coisinha na mensagem do Mestre, que a doutrina espírita vem nos resgatar. Tenho procurado entender isso tudo? Ah, tenho. Então, tenho ensinado os seus filhos? Ah, não. Faltou. Tem que ensinar os filhos. Você tem falado desses ensinos para os seus amigos? Ah, eu tenho vergonha. Com vergonha? Em que direção a minha família tem seguido? Está prestando atenção dos rumos que ela está tomando? Tem se preocupado se ela está se desviando? Então, em cima disso tudo, como eu falei antes, tinha uma palestra. O Evangelho é a bússola da família, né? Então, estou pensando, antes de continuarmos, falando dos tópicos do Evangelho de Lucas, a semana que vem, vamos dar uma encaixadinha nessa palestra. Evangelho, a bússola da família, para nos situarmos, né? Ver como estamos fazendo, o que precisamos fazer, a consciência que precisamos ter para fazer o melhor. Então, semana que vem, vamos falar isso, então. Evangelho, a bússola da família. E eu acho que é oportuno com relação a tudo isso que nós falamos. Combinado, pessoal? Então, nós vamos fazer a prece de encerramento e pedindo novamente, né? Que as preces sejam dirigidas à nossa querida Paula Zampi, seu marido, né, Claudinei, para que eles sejam amparados, né, acolhidos, tratados, que tenham ânimo para continuar essa batalha tão linda que eles empreenderam. Tá bom? Vamos fazer então o encerramento. Um abraço aí, Paulo Serrato, Renata, Maria Linda, Elizabeth Costa, José Natali, tudo bem? Vitória, Tânia Moretti, tudo bem, Tânia? Todo o pessoal aí, Gi. Então, vamos, Tânia Moretti, grande abraço, Tânia. Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus. Que Jesus esteja conosco sempre, que nos oriente sempre, que a cada momento, caminhando por essa terra, no meio dessa humanidade, tenhamos você, Jesus, como a referência maior para tudo que fizermos, em qualquer ambiente. Não dentro só de uma igreja, de uma casa espírita, não. Eu sei, Jesus, que você está no mundo, para o mundo, porque nós precisamos seguir
da melhor forma. Então nós te agradecemos, Jesus, pelas oportunidades que nos concede. E te pedimos novamente, Jesus, pela Paula Zampi e pelo Claudinei. Mas pedimos também por todos que sofrem, todos que se encontram internados em um hospital, todos aqueles que estão abandonados em um lar, esquecidos, maltratados, pelas crianças que não são acolhidas pela família, não são orientadas para ter um melhor caminho, pelos pais negligentes que esquecem de cuidar dos seus filhos. É uma responsabilidade tão linda, tão importante. Te pedimos por todos, Jesus. Nós te pedimos por aquele que tem fome, mas te pedimos também por aquele que esconde o pão. Te pedimos por aqueles que são agredidos, mas te pedimos também, Jesus, pelos agressores, para que despertem, para que tenham consciência daquilo que estão fazendo de forma tão equivocada. Te pedimos, Jesus, enfim, que a humanidade se encontre melhor, porque as famílias estarão se encontrando. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, pessoal. Roberto dos Santos, Sandra, Elizabeth, Salari, todo mundo aí, tá? Grande abraço e semana que vem a gente tá de volta. Combinado? Então, esse ladrão não tem como colocar tranca na porta, grade na janela. Ele é malandro, ele entra de qualquer jeito. É a gente que tem que cuidar, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigado.